Eu te conheço e sei que de fato você quer ir para um mundo alternativo, onde tem dragões, magia, um senhor dos demônios para derrotar e até mesmo algumas quests aí para fazer. Mas e se você vira um camponês de nível 1 e tem que assumir o corpo morto de um herói que você mesmo matou sem querer como uma armadilha no seu quintal? O que você faria? Há 3 anos atrás, Sion, o lendário herói, havia conseguido selar o Lorde Demônio e os portões do inferno nomeados de Gates of Hell. E no presente encontramos esse desleixado aí do Toka, trabalhando como um fazendeiro e cultivando seus deliciosos legumes. O homem de cultura pega seu rabanete e decide nomeá-lo como um nome de menina, e fica eufórico só de pensar que tá vestindo meias em suas coxas. E uma sua fofa amiga de infância perguntou o que ele tava fazendo com essa cara de tarado, e ele respondeu que tava apenas colhendo vegetais. Ela então questiona do porquê ele tá colocando as meias no nabo, e com alguns parafusos soltos, o Toka responde que qualquer homem colocaria meias em nabos se eles estivessem formados de coxas perfeitas. Yuna retruca dizendo que ele é o único pervertido que faria isso, e os outros sentem uma pontada porque parecem fazer a mesma coisa aí. Por algum motivo, Yuna compara Toka com um grande herói, que tem a mesma idade deles e já conseguiu salvar o mundo. E Toka não consegue suportar esse pensamento das pessoas que vivem engrandecendo e falando sobre esse tal de herói, já que essa espada sagrada poderia ter escolhido qualquer um. Além disso, o selo do herói, não durou por muito tempo e os demônios continuam vagando por aí. Yuna até tenta defender o grande herói, dizendo que ele tá fazendo o máximo e tá andando por aí a fim de derrotar os que causam confusão. Só que Toka acha que não passa da sua obrigação, já que ele tá limpando sua própria sujeira, complementando que não se importa com o que acontece, contanto que sua casa e sua horta estejam a salvo. É claro que no pensamento a Yuna também. Lesada, ela pergunta o que isso significa, e Toka, perdido em pensamentos, acaba engrandecendo as curvas de Yuna, que faz ele se mover automaticamente para colocar as suas meias nela, batendo nele e ficando brava, pois o mundo tá em perigo e Toka só pensa em coisas sujas. Toka reclama e afirma que ela tá errada, pois preparou uma armadilha para pegar quaisquer demônios que tentassem invadir ali. Yuna pensa ser uma besteira e sai murmurando aí, mas logo grita e um demônio aparece por ali. E como Yuna acaba tropeçando na sua frente, ele se aproxima mencionando que ela parece deliciosa. Provar. Toka tá olhando a cena de trás de uma árvore e pensa sobre o que pode fazer pra salvá-la. Assim ele tem uma brilhante ideia e começa a grelhar carne para que o demônio pense bem antes de comer algo do cardápio. Mas o demônio diz que odeia carne de porco, e com Yuna olhando pra Toka com cara de nojo, ele tentará dessa vez atacá-lo. Só que um cara totalmente aleatório aparece e corta o demônio ao meio. Todos começam a se reunir em torno dele. Yuna agradece, meia tímida, e o cara diz que ele se lembra de salvá-la 3 anos atrás também, e pergunta como ela tem estado. Toka claramente odeia esse cara, porque ele tá esperando pra Yuna ser sua esposa desde a infância. Mas agora ela tá ali, sorrindo felizinha com o grande herói. O herói flerta com Yuna na frente do Toka e diz a ela que ama seu sorriso. E enquanto ela acredita estupidamente em suas palavras, Toka decide também se colocar no radar de Yuna, mencionando que ele também tentou salvá-la. Mas ela não tem mais salvação e tá encantada com as lindas palavras do herói. Ah, o amor. Toka começa a ficar com ainda mais raiva. Ele levou 3 longos anos para se aproximar de Yuna desde a última vez que ele a salvou, e agora está sendo ignorado por causa desse rato de espada. Um rugido ecoou da vila nesse momento, enquanto todos pensaram que era outro demônio. O herói apenas fica sem graça ali e pede a desculpa a todos, mas está com muita fome. Yuna descaradamente convida o herói para ir até sua casa e comer sua refeição, e Toka, que nunca sequer conseguiu provar nada sobre a comida de Yuna, se morde de raiva por esse convite. Enquanto isso, o herói acaba sentindo um cheiro muito bom e se dirige ali até a churrasqueira de Toka, que estava acesa por causa de antes. E ao se aproximar, o herói cai no buraco cavado no chão, e a Yuna juntamente com Toka vão averiguar o estado do herói. E pro seu azar, ou pra felicidade, o herói tava ali no fundo dela e parecia que já não tava mais com vida. Ninguém conseguia acreditar que esse herói lendário morreu de uma forma tão patética, e todos entram em desespero, querendo levar Toka em julgamento. Ele até tenta se defender, dizendo que o herói tava tentando roubar sua comida e apenas foi pego na armadilha. Ele pede pra raciocinarem e pergunta quem acreditaria neles com essa história tão maluca. Só que um velho homem aceita o que o Toka diz e acha melhor seguir a opção de enterrá-lo e encobrir o crime. E o herói é levado e enterrado distante da vila. E todos combinaram que esse crime estaria apagado para sempre. Isso se essa pessoa misteriosa não tivesse presenciado tudo. No dia seguinte, Toka acorda se sentindo
uma revigorada. Ele finalmente se livrou do rato que seria o seu único concorrente para casar com Yuna. E ao se levantar, ele olha no espelho. Ele descobre que tá bem parecido com um grande herói lendário. Mas ele descarta qualquer possibilidade e pensa que tá delirando. Então ele corre para Yuna, que imediatamente o cumprimenta como o grande herói e pergunta se ele conseguiu voltar à vida. E Touka finalmente percebe que isso não é um sonho e que ele não tá delirando. Ele de fato se parece com Sion e pela primeira vez sente que Yuna tá afim dele. O garoto até aproveita e pede um fanservice dela, afirmando ser um propósito de herói. Yuna aparece de uma forma bem amorosa, pensando como é maravilhoso estar assim na presença do herói, e pergunta se isso irá servir. Mas há um grande problema aí. Ele tá fedorento e incapaz de continuar. Então ela empurra ele pra trás. Ele tenta conversar com ela, mas seu olho cai no chão. Então Yuna pensa que isso só pode ser um monstro impostor. Ele tá prestes a acabar com a raça dele com essa vassoura. Em pânico, Touka explica que é ele, mas sua amiga parece não acreditar. E ele prova quem é, ao revelar coisas embaraçosas da infância que apenas ele sabe, levando uma vassourada por passar um pouquinho dos limites. Ela finalmente acredita em Touka e pergunta a ele como se tornou o Sion. Ele é claro que não faz ideia, mas acha que sua alma foi transferida de corpo. E os dois são novamente interrompidos por uma misteriosa risada vinda do quintal de Touka, que ao checar, vem Henry, uma necromancer fofinha lutando pela sua vida, porque tá caindo no mesmo buraco onde o herói bateu as botas. Meu Deus. Eles ajudam a garotinha fofinha a voltar e ela revela que foi ela quem fez essa troca. Ele pergunta então se ela pode devolvê-la ao normal logo, mas ela diz que não vai fazer isso e esperou a noite toda para finalmente ver como ele reagiria ao acordar no corpo do herói, revelando que a partir de agora Touka atuará como herói lendário e terá que salvar o mundo novamente. Henry conta que viaja com o herói desde muito tempo e prometeu ao mesmo que caso algo acontecesse com ele, ela faria outra pessoa assumir o seu lugar. Ela então escolheu Touka, pois ele conseguiu matar o herói e até mesmo quase conseguiu matá-la. Só que Touka disse que eles caíram lá porque quiseram e não estava nada premeditado. Mas a garota continua confiante em sua escolha. Yuna já se antecipa e estava muito bem preparada para sair em uma aventura antes mesmo de Touka concordar com algo. E Touka até passaria a vez, mas Henry ameaça ele com seu corpo original, dizendo que se ele não lutar, ele vai morrer ali mesmo. O que deixou ele sem escolhas. Agora Touka, Henry e Yuna vão para a cidade grande atrás de suprimentos para uma viagem, que as mulheres sempre cercam um grande herói. Yuna se depara com um incrível cajado mágico, que é muito caro, custando cerca de 10 milhões de talque de ouro. E é claro que eles tinham dinheiro suficiente, porém Touka parece conseguir dar um jeito em conseguir as coisas de graça. Na taverna, Touka pergunta por que Henry sequer tem dinheiro e uma explicação óbvia dada a ele. Acontece que por Henry ser uma necromância e usuário de magia proibida, sempre tomava muito cuidado para não aparecer junto ao herói, e apesar de receber uma recompensa generosa, não ganhava igual os outros membros e sequer teve sua presença marcada na jornada. Assim sendo, Henry nunca sequer viu o rosto do rei. As meninas decidem aceitar as missões da guilda a fim de ganhar algum trocado como aventureiras, enquanto Touka decide vagar por aí nas ruas, onde ele encontra algumas meninas. De repente ele ouve das mesmas que toneladas de caras proclamam ser o grande herói, e os farsantes estão ficando cada vez mais frequentes na cidade. Então elas chamam um aventureiro que já participou de um grupo com o grande herói, e pede a confirmação do mesmo para identificar o herói. O homem confirma a aparência do herói e se sente honrado por encontrá-lo novamente, perguntando agora sobre a promessa que tinha feito ao lutar quando se reencontrassem de novo. Touka agora se vê obrigado a lutar e parece confiante já que tem um corpo do grande herói. Só que os poderosos socos do homem passam de raspão e a espada sagrada é usada para tentar feri-lo. Só que como uma Maria mole, ela golpeia o corpo do homem, que já logo o acusa de ser um farsante pela sua espada mágica que seria falsa. Enquanto Touka tá aí passando por maus bocados, na guilda escolhendo as missões, Henry e Yuna se deparam com um ex-membro herói, Kyle. Kyle ou Kale pergunta a Necromancer onde o herói tá, após tentar seduzir Yuna, e Henry revela sem mais delongas que o grande herói está morto. Na praça, as pessoas ficam revoltadas com Touka e jogam espadas falsas em seus pés, afirmando que ele tá fazendo mau uso da reputação do herói. Touka tenta se explicar, mas as pessoas estão fora da razão e quando está prestes a julgá-lo, Kale entra para chegar e interrompê-los. O ex-companheiro do herói confirma sua aparência e na frente de todos afirma com convicção que ele é sim o verdadeiro herói. Ele ensina um truque para Touka que faz com que a espada cresça, mas todos parecem não estar satisfeitos, pois a espada ainda continua uma Maria mole. Daí então Yuna tem uma brilhante ideia
e propõe a todos um desafio ao próprio herói, que ele terá que derrotar mais monstros do que todos ali presentes em uma missão. Após toda a comoção, todos se reúnem em um lugar onde discutem do porquê o corpo de Sion tá fedendo tanto, e Touka pergunta como pode preservar esse corpo que tá apodrecendo tão rápido como um zumbi. Henry afirma que as coisas não eram pra estar assim, e a magia de Touka deveria ser o suficiente para não deixar que o corpo se decomponha e ele possa empunhar a espada sagrada. E ao segurar uma pedra que revela seus poderes mágicos, Henry mostra que tem uma grande afinidade pra magia. Mas por outro lado, Touka parece ter a magia de um bebê e Yuna parece ter uma magia de 2 anos. Então começa a fazer sentido o corpo do herói tá apodrecendo, pois ele é tão fraco que não consegue nem se manter de pé. Kyle então dá a ideia de ele mesmo se tornar o herói, e Henry é relutante contra essa ideia, já que Touka foi o único capaz de derrotar o grande herói. E mesmo Kyle tentando muitas vezes, nunca sequer chegou perto de conseguir. Ele então morre de inveja e trama algo secreto contra Touka, transmitindo sua verdadeira aura de vilão e a sua cara de pau. Agora Kyle dá a Touka algumas opções de como matá-la e assumir o seu lugar. Primeiro, ele poderia usar um ataque com infusão de mana e destruir sua cabeça onde reside a sua forma astral. Ou segundo ele, poderia destruir sua verdadeira forma dentro do caixão de Henry. Touka é muito medroso e resolveu desistir de ser herói, pedindo pra Henry pra que dê Kyle o que quer. Só que com um olhar ela transparece que nunca vai deixar que isso aconteça. E Kyle já se vê recuando, afirmando ter feito uma piada. E claramente o Kyle tá escondendo suas intenções e percebeu que não vai ser tão fácil assim conseguir se tornar um herói, pois a teimosia de Henry era incomparável. Kyle diz que não tem escolha e vai ajudar no desafio que foi imposto a Touka para provar sua inocência como herói. Ele se faz de bom moço, porém a verdade pode logo vir à tona. Anoitecendo, Touka estava inquieto em relação a Kyle, chamando ele de pirralho, fica desconfiado com o que ele possa fazer ou as atitudes que ele pode tomar. E já que sua vida está em jogo, Touka decide se esgueirar para dentro do quarto das garotas e sequestrar seu próprio corpo de volta. E tudo estava indo bem até que Yuna se mexe na cama e mostra um pouco mais do que deveria mostrar para os protagonistas do lixão. Touka tenta se acalmar e manter o foco, mas é inútil, e seu complexo com coxas faz ele atacar novamente. Colocando meias na coxa de Yuna, ele tem a sensação de trabalho concluída e acaba se esquecendo do seu real objetivo por trás dessa visita noturna. E algo novamente interrompe seus planos. Kyle estava abrindo a porta e adentrando sorrateiramente no quarto. Touka logo imagina que ele poderia estar indo atrás de Yuna durante o seu sono e é surpreendido quando Kyle fica sob Henry. Touka se precipita novamente e chuta que ele gosta de garotinhas. Então não é de se admirar que ele não possa ser o herói. Quebrando seus argumentos mentais, ele finalmente nota que estava na cara e vê que ele estava lá para matar o seu corpo original. Ele se apressa para entrar, mas que ele usa a adaga rapidamente e é expelido pelo caixão que contém uma magia ultra poderosa de proteção. Henry acorda junto da Yuna e percebe o que aconteceu. Ela quer rapidamente ir atrás do culpado, porém Yuna diz que tem certeza de que invadiu e vai atrás do culpado sozinha. No seu quarto, Touka tem pensamentos sobre Kyle e trama algumas coisas contra o cara que obviamente o quer morto. Quando Yuna aparece abrindo a porta devagarinho, ela parece irritada e as provas da invasão de Touka são inegáveis. Sendo assim, ele vai ter que dar um jeito para sobreviver a essa noite. Surrado no outro dia, todos estão preparados para iniciar a exploração do castelo demoníaco. Senhores passageiros, coloquem um cinto, pois todos estão confiantes. Enquanto caminhavam, Kyle novamente perguntava para Touka sobre o que aconteceu com seu rosto. Ele manipula a situação e informa a Kyle que entrou no quarto de Yuna, preocupado com ela pela chance de ela pegar um resfriado à noite. Ia colocar algumas meias na Yuna, ele conta que foi pego. Mas depois que fez isso, alguém aparentemente entrou no seu quarto e tentou roubar o colar de Henry. E daí que vem o espancamento. Kyle acha que só por entrar em um quarto com uma mulher adormecida e fazer isso já seria motivo de surra, mas pergunta se tem alguma pista sobre o ladrão de colares. Obviamente, Touka não respondeu e disse que estaria investigando. E Kyle se oferece para ajudá-lo assim que a missão acabar. E Touka nesse momento só conseguia imaginar o quanto cara de pau e fingido esse cara é. O comportamento de Kyle sugeriu que não notou a presença de Touka na noite anterior, e ele antecipa os passos de Kyle, já que ele pode muito bem tentar fazer algo diretamente agora. Ele imagina que Kyle só vai atacar ele quando estiverem sozinhos, e como Yuna é fraca, ele não tem outra opção a não ser chamar Henry para ficar colada com ele. Henry estava distraído com borboletas, mas ao ser chamada e o pedido de Touka ser feito, ela fica muito feliz e promete não sair de perto.
De qualquer forma, eles chegaram ao local e o nervosismo de Yuna é claro dada a situação. Bellarco toma a iniciativa ainda na frente e fazendo um discurso de que irá desmascarar o falso herói. Touka é surpreendido quando Kari afirma que Bellarco é muito mais forte do que aparenta e já chegou a derrotar 100 demônios na última batalha. Nem deu tempo de argumentar essa mentira e Bellarco já havia sido pego por um demônio. A cabeça preta dele já indicava um nível médio e o demônio obviamente era forte. Todos tentaram fugir de primeira e sem pestanejar, Touka também tentava sair correndo. Ele prontamente é pego pelo demônio que atingiu em cheio seu coração. O que ele não esperava era que Touka já estava morto naquele corpo e conseguiu visualizar o seu feitiço, dando a dica necessária para Kaylee se livrar desse empecilho. Com a morte do demônio, Kaylee vasculha seu corpo e retira um cristal se referindo a ele como um coração. Ele explica a Yuna que os demônios geralmente são assim mesmo, e o cristal, quando é retirado, pode até mesmo dar poderes às pessoas que utilizam esse encantamento. Henry ensina algum encantamento para Yuna, e Touka chega querendo créditos pela derrota do demônio. Sem tempo para reclamações, outros demônios aparecem, e o pensamento rápido de Touka é de levar todos para dentro do castelo, já que na teoria deveria conter menos demônios lá dentro. Assim que abrem a porta, alguns deles dão as boas-vindas aos aventureiros enganados, declarando que aquele local é o seu refeitório. Touka fica perdido ao pensar que aquele é seu fim, porém Anne acha a situação perfeita e invoca um feitiço de Necromancer. O poder dela era bem fraquinho inicialmente, e apesar de ser bem bonito, os esqueletos ligados a ela não têm muita força. Entretanto, ela não se abala e diz pra Touka não se preocupar. Um feitiço de fortalecimento físico é lançado usando o coração do demônio, e agora os esqueletos estão, ó, bailando na festa. Todos os feitiços que ela lança ligados aos esqueletos, porém isso gasta muita mana, e agora eles irão ter que apoiá-la. Quando Touka se prepara para ir de cabeça na situação, um jato de ácido é jogado em seu braço, fazendo o mesmo derreter. Ainda bem que ele não sente mais dor, né? Mas isso com certeza assustou. O demônio lança outro jato, só que dessa vez é em Yuna, e o desespero de Touka foi jogado no lixo quando o demônio queimou apenas as roupas dela. O safado do demônio queria ver Yuna nua e admite que gosta de mulheres assim, de boca cheia. Com certeza ele sabe do fanservice que a gente gosta. E Touka concorda plenamente com esse demônio agora. Suas prioridades e o lado safado fazem ele abandonar os outros dois lutando sozinhos pra ir atrás de Yuna, que estava sofrendo uma vergonha alheia daquelas. E Touka aparece de supetão na pedra que Yuna estava escondendo seus belos opais, agindo meio sus ali. Ele diz a ela que trouxe algumas roupas, reservas. Ela fica feliz com isso e se sente grata, só que a gratidão ela veio cedo até demais, eu acho. A roupa extra era um maiô e claramente ela não gostou. Touka oferece as roupas de sepultura e ela nega o fato pelo fedor. Enquanto os dois estavam ali dialogando, o demônio safado veio de encontro a eles pra ver a mulher que lhe deixou sem roupas. Touka realiza um discurso e Yuna afirmando que ela sempre agrediu ele em sua vila e se consegue derrotar qualquer pessoa, como ele, porque ela não conseguiria lidar com o demônio. Realmente isso faz sentido na cabeça de Yuna, né? Agora ela tá decidida a ajudar Touka a lutar. Ela realiza um golpe com sua espada mole, enrolando o demônio nela. Isso logicamente não iria feri-lo. Porém, usando a cabeça, ela solta a espada enquanto segura ela com uma corda. O demônio, no entanto, toca um ponto interessante da história e revela a Touka que queria apenas ver Yuna sem roupas e com meias. Ele é realmente um homem de cultura. Então Touka pede para que Yuna, por favor, não o machuque, afirmando que esse demônio com certeza é um aliado. E Yuna se irrita e resolve marcar os dois como seus inimigos mortais. E ela utiliza a pedra do coração do demônio anterior para invocar o mesmo feitiço e dá aos dois tarados o que eles merecem. Só que felicidade de pobre dura pouco, né? E Yuna foi nocauteada por Kali, que também estragou o nosso fanservice. Kali agora conta sua triste história de como sempre foi perfeito, nobre, blá blá blá. Ele queria muito ser herói, quando se apareceu tomou seu lugar, levando a espada sagrada e toda a glória junto dela, e blá blá blá. E com sua obsessão, né, eles encontraram o Anri. E isso deu a ele expectativas falsas de que um dia poderia levar o corpo de Sion se tornar ele. Touka falar mal de Kali na sua própria cara, expressando que ele com certeza é um louco absoluto, com um complexo de se tornar um herói. Kali nem quer saber de diálogo, e não se abala nada quando é acusado de ser um retardado. Ao ser empurrado contra a parede e ficar numa situação super complicada de ser resolvida, Touka começa a usar seu discurso no jutsu, só que de uma maneira que sinceramente eu nunca vi antes. Em sua vida inteira, ele foi apenas um filho de mercenário qualquer. Quando cresceu, descobriu que tinha mana de bebê, e todos nunca esperam nada dele. Mesmo assim, ele afirma não se odiar, e está feliz consigo mesmo sendo assim. Então ele nunca iria aceitar morrer pra um merda de um cara desses, que tá desesperado pra desistir de ser ele mesmo. Kali, no seu complexo de superioridade, ainda ri, e quando tá prestes a desferir o golpe final, é interrompido por Yuna, e em seguida por Anri.
que chegou pra acabar com suas roupas dando fanservice pras mulheres. Agora a gente tem aí um falso herói, uma necromancer e 2 peladões na mesma sala. A primeira atitude de Kylie é revelar a verdade por trás de Henry, dizendo que ela é descendente de demônios e seu coração também é uma pedra de conjuração. Eles se chocam com isso, é claro, mas a hora é inoportuna pra perguntarem qualquer coisa. Touka usa seus instintos e resolve fugir tacando foda-se pra lutar. E em perseguição, Kylie acaba acertando as poucas roupas de Yuna, que grita e fica pra trás de um jeito que deixa Touka muito feliz. Inclusive, ele agradeceu Kylie pela realização do seu sonho. Eles esquivam por pouco das flechas e Touka usa seus poderes pra despistar o lunático. É perguntado a Henry sobre o seu passado e ela agora conta sua história. Os Necromancers na real são pessoas que foram trancafiadas no inferno e seus cabelos brancos junto aos olhos vermelhos são adaptações ao ambiente que ela viveu. Há mais ou menos 3 anos atrás, os necromantes escaparam do inferno e foram todos perseguidos até a morte. Mas Sion, o lendário herói, encontrou Henry e não o tratou diferente de uma humana. Sendo assim, agora que Touka é o herói, se ele não confiar nela, pode matá-la se assim desejar. As palavras de depreciação afetam o estado emocional de Touka. Discursando, ele afirma que foi ela quem meteu ele nessa situação maluca. Mas um dia, ela pode se tornar uma linda garota com coxas deliciosas. E se ele vai ter que salvar o mundo, estaria perdendo se não pudesse ver Henry crescer enquanto isso. Henry chorando pergunta a ele o que acontece se ela se tornar uma linda garota, com coxas gostosas. E Touka diz a ela que eles desfrutarão juntos de uma vida descontraída em sua aldeia. Henry então fica feliz e motivado a viver, afirmando que vai se tornar uma linda garota com coxas deliciosas. A Yuna se surpreende com ela estar bem com esse motivo corrupto, mas ignora a situação e expressa que também confia em Henry, pedindo agora para trabalharem juntos e dar um fim nesse convencido do Kylie. Os 3 então armam uma armadilha para Kylie, que se achando maioral, abraça a ideia de ir atrás dele em um lugar sem saída. Ele desvia dos golpes de ácido e se livra do demônio, se sentindo seguro de que essa era a única armadilha que eles implantaram. E de uma forma bem mentirosa, Touka oferece Henry o corpo do herói. Uma pena para Kylie que tudo não passou de um teatro para jogá-lo no mar aberto. E assim, eles concluem a missão. Os 3 agora vão para a cidade, onde tem praticamente todas as conquistas tomadas pelos habitantes que causaram problemas, e Henry compra meias para mostrar ao seu amado Touka. E passou algum tempo desde o dia que Touka foi transplantado para o corpo de Sion e embarcou nessa jornada para salvar o mundo, para ter o seu corpo de volta. Após derrotarem Kylie e tirar ele do caminho, eles continuam seguindo em frente quando o nosso protagonista esquisitão estava enfrentando algumas dificuldades em manter sua aparência. Seu corpo não tem muito potencial mágico e sua mana é comparada com a de um bebê, e por isso Touka está com o corpo do herói apodrecendo, passando de um estado de zumbi para esqueleto. No rio ele olhava sua aparência assustado, pois não tinha o que fazer em relação a isso, quando Yuna apareceu de repente para se banhar. Sem as roupas ele parecia um esqueleto qualquer, então a ideia veio à mente e ele poderia espiar Yuna se banhando. Pelo menos é isso que ele pensava. A Yuna notou a presença do esqueleto e começou a enterrá-lo em uma cova, o que teria sido feito, já que Touka não queria se revelar. Uma pena para ele que Henry o reconhece até mesmo se ele estivesse a quilômetros de distância e logo pergunta para Yuna por que ela tá enterrando o Sr. Touka. Mas ela tinha ciência de que o esqueleto era o Touka e tava fazendo isso propositalmente, pois ele tava tentando espiar ela. E no 10º dia da sua viagem, eles decidem ir para a cidade real a fim de receber financiamento aí, a bufunfa do rei. Yuna afirmou que não valia de nada a Touka se não tivesse nem a aparência do herói. Com certeza ela foi dura dada a situação, já que ele tá muito preocupado em viajar como um esqueleto. Henry, seu nariz escorrendo, entrou na conversa e disse que não era um problema a Touka parecer um esqueleto, já que ele mantinha seus 5 sentidos normalmente. Só que esse não era o ponto, já que se ele entrar assim na capital real pode causar um grande pânico e afugentar todos. Henry queria que Touka ficasse despreocupado com essa questão e afirmou que estaria do seu lado para sempre, mesmo que fosse um esqueleto. Só que Touka ainda disse que esse ainda não era o ponto, e tinha que encontrar uma maneira de aumentar sua mana para recuperar sua carne. Uma opção aí veio à mente e ele pensou até que Henry poderia se transferir temporariamente para o corpo do herói e restaurá-lo para ele. Só que tem um problema nisso. A Henry não pode concordar com a ideia, pois a magia é muito perigosa e uma simples transferência já tem grandes chances de causar danos permanentes. A Yuna então aparece pedindo para deixar essa ideia do rei de lado, pois eles podem conseguir dinheiro aos poucos com comissões. Henry levantou uma planta dizendo não se importar de comer ela todos os dias, e eis que surge uma ideia muito interessante e ousada na mente de Touka. Na cidade ele passava a todos que o reconheciam como herói. Eles cumprimentavam felizes e Touka se dirigia direto para o castelo. Quando ele chegou lá para conversar com o rei, o foco no seu rosto foi dado e uma máscara muito mal feita tava lá para disfarçá-lo. A surpresa foi o rei ser enganado por algo tão bobo, né?
E o flashback de como essa máscara horrível foi feita é mostrado. O rei enganado pergunta do porquê o herói Sion apareceu. Ele começa a chutar as alternativas e Touka fala que veio por meio do dinheiro mesmo. Dando risada, o rei disse a Touka que isso não era hora para piadas, já que ele disse anteriormente que nunca precisaria de dinheiro para sua viagem. Ele mostrou o verdadeiro caminho de um guerreiro. E depois de várias tentativas e frustrações, o rei chuta que o herói veio para finalmente aceitar o seu pedido de casamento com a sua filha Marguerite, ou Margarete. Touka até tentou fugir disso, mas ficou sem opções quando foi ameaçado por um duelo. E com sua confiança em zero sobre sua força, ele é obrigado a encontrar a princesa do reino, e no caminho se pergunta do porquê o herói convencido se recusou a casar com uma princesa rica. Ele pensa que pra Sion ter recusado a garota deve ser uma horrorosa e sua aparência deve ser a próxima de uma gorila, igual a do rei. E na porta do quarto da princesa, o Sion chega e diz: "Oi, mulher gorila!" A princesa rapidamente abre a porta, feliz por ter o herói indo lá visitar ela. Só que ela toma um susto e volta pra dentro por causa da aparência de Sion. Parece mais um macaco. Ele bateu na porta novamente e disse que era ele mesmo, mas tava disfarçado. A princesa pergunta o que aconteceu e Touka retira sua máscara, declarando que estava amaldiçoado por um demônio e por isso se transformou em um esqueleto, dando sentido à sua máscara e aparência. Apesar da sua surpresa, a princesa o puxou pra dentro do seu quarto, já pedindo desculpas pelos seus modos, pois não fazia ideia de que algo assim tinha acontecido com seu futuro marido e pensou que seu pai havia lhe pregado uma peça. Touka acha ela muito bobinha e ficou clara sua ideia de se aproveitar da pureza da menina, já que ela é uma verdadeira beldade. Ela pergunta se ele tá lá pra se casar com ela, e assim que ele tenta responder com algo que não seja casamento, ela o interrompe contando toda a história que a gente não sabia. Com suas mãos no peito e o seu jeito delicado, a princesa Margaret conta que ela e o herói prometeram não se ver mais sem uma promessa de casamento. Ela ainda continua revelando mais e mais coisas e conta que a união dela com Sion havia sido feita para se conhecerem, mas ao ouvir os seus feitos e ações acabou se interessando, e quando se encontraram ela se apaixonou perdidamente. Por isso seria melhor manter a distância se não tivesse as intenções de casar. Touka achou isso um saco. E em sua mente ele pensou que seria terrível sair agora, porque possivelmente vou matar ele caso saia do quarto da princesa nessa situação, né? Ele então resolveu aceitar a única opção que tinha e disse que tava lá pra se casar com ela. Bobinha da Margaret nem estranhou e já ficou feliz pegando sua mão, toda apaixonadinha pelo herói. Touka só a conscientiza de que só vai casar depois de salvar o mundo, e ela afirma estar ciente disso. Ele se desculpa mentalmente expondo que não tem como salvar o mundo sem algumas mentirinhas, e Marguerite pede para que um capricho dela seja realizado. Em 2 dias, um festival de máscaras irá acontecer. Na cidade, ela o convida para sair com ela em um encontro. O cafajeste do Touka afirma que não quer se casar, mas com toda certeza pode sair com Margaret. Ela, toda fofinha, ainda explica que quer passar mais tempo com o herói. Ou quer conhecê-lo, sabe? Melhor. E como as máscaras irão ajudar a esconder sua aparência, ela acha que seria, então, uma grande oportunidade. Margaret, inclusive, pega uma máscara reserva e fala que vai resolver temporariamente o problema do herói. E separado desses dois aí, Yuna e Henry, que estavam sozinhas na cidade, se deparam com um cartaz no baile enquanto andavam pelas ruas. As duas querem se divertir antes de continuar a viagem, e quando Henry está gritando diversão, é jogada no chão por um figurante aleatório que passou ao lado dela. Um homem pega seu disfarce e conta a ela sobre a caça de demônios, enquanto devolve o capacete, a chamando de garotinha necromante. Esse homem misterioso é Leland, médico e diretor do orfanato que prontamente se apresenta às duas, mostrando seu amplo conhecimento sobre o conceito com necromantes. Ele tem ciência de que seu contato poderia até mesmo levá-lo preso, mas assegura que não irá tomar nenhuma decisão. Henry age com cautela e pergunta por que ele está encobrindo. E Leland acha que se ela entrou na capital e se colocou em risco, algum motivo muito bom deve ter, indicando que não tem discriminação nas circunstâncias do nascimento de alguém, ele apenas gosta de ajudar pessoas. A sorte dela é que Yuna interrompeu e mudou o assunto para a procura de uma maneira para aumentar a mana. Leland então relatou que não precisava se preocupar, desde que o indivíduo usasse sua mana, ela aumentaria naturalmente em alguns anos. Porém, há um remédio que pode aumentá-la temporariamente, e esse remédio são as gotas de soma. Tomar um remédio desse aí faz com que a mana aumente temporariamente até 3 níveis, e o efeito termina depois do indivíduo esgotar a sua mana total. Henry se alegra já que isso resolveria os problemas do Touka com seu corpo em decomposição. Isso é claro se não fosse tão caros, pois cada frasco custaria cerca de 100 milhões. Henry inocentemente acha que pode comprar, e Yuna interrompe mencionando que apenas o rei e nobres poderiam comprar algo assim. E as duas continuam até que Leland interrompe perguntando por que não participam da Caça dos Demônios. Yuna expressa que mesmo assim ainda seria impossível, e Leland faz uma oferta que com certeza poderia levá-lo preso. Ele afirma que Henry poderia cobrir o valor se mostrasse o seu corpo.
Yuna até pensa que poderia poupar Henry e mesmo assim ganhar o frasco se ficasse no lugar dela. E a imaginação pelo jeito foi longe. Delange explica que ele só quer descobrir como um cristal mágico funciona no corpo de um necromante para poder ajudar as pessoas como um médico. E diferente de Henry e Yuna, Touka no castelo vive uma vida mansa com um mínimo fé oferecido à princesa a ele. Touka se impressiona com a quantidade de comida e a princesa retirou sua atenção ao mostrar sua nova máscara pronta. Ela ficou incrivelmente bem feita, quase exatamente como ele realmente se parece. Margaret pede que o perdoe, mas ela quer se servir e comer logo, pois já estava morrendo de fome. Estranhamente, ela pede para que ele se vire, com a desculpa de que ela sente vergonha comendo na frente de outras pessoas. Touka se surpreende com a velocidade que Margaret sumiu com a refeição, e acha que entendeu do porquê ela não quer comer na frente de outras pessoas. Mesmo ela comendo toda aquela quantidade, ela se levantou com uma cara de múmia, pedindo mais comida, caindo aos pés de Touka. Na missão de caça dos demônios, Yuna e Henry estão prontas para o combate, quando Henry interrompeu a situação toda para entregar um traje ultra ousado e suspeito para nossa amiga Yuna. Ela diz que o design foi do Touka e é muito eficaz, pois aprimora as runas de dano físico e Yuna parece ter afinidade para tal. Para não passar vergonha, ela decide usar sobre as suas roupas. Isso parece que decepcionou a Henry. O figurante é derrubado por um dos demônios e Ciruela Carmen faz uma entrada triunfal partindo dele ao meio. A impressionante membro dos 4 cavaleiros mais fortes não deixa a desejar. E logo Negan, junto do Colin, perguntaram às nossas protagonistas se não gostariam de acompanhar eles em uma melhor caçada, já que próximos de Ciruela não conseguirão fazer nada. Elas aceitam o convite e eles então mostram a elas um lugar que aparentemente tem muitos demônios para serem derrotados. Colin revela que consegue ver a aura poderosa de Henry e compara sua aura com a de Ciruela, dos grandes 4 cavaleiros. Lhe entregando o cristal mágico com feitiço de relâmpago, confia que ela derrotará todos sem precisar da ajuda de um ataque surpresa. Ela então faz o que foi pedido e Yuna a parabeniza pelo feito. Tudo estava indo bem até que Colin revelou ser parte de um esquema de necromante chamado Senhor Esqueleto. Touka no castelo estava sendo ameaçado pelo guarda de Margaret, que se irrita com o fato dele ter esquecido a condição especial da princesa, que não consegue reter mana em seu corpo. Isso significa que se ela permanecer em um estado de privação de mana por muito tempo, pode vir a óbito. A atenção de Isaac é chamada por Margaret, que no fundo se culpa pela princesa ter chegado nesse estado. Enquanto uma empregada chega para servir as gotas de soma, ela anuncia que não deve esconder coisas do seu futuro marido e por isso irá mostrar o seu verdadeiro eu. Ele comenta assustado que a comida desaparece e Isaac, orgulhoso, declara que ela treinou muito para ser a comedora mais rápida do seu reino. Ao terminar, ela estava de uma forma meia diferente. E se depreciando, pergunta a Touka se ela o decepcionou com essa aparência, afirmando que ficava nessa forma por algumas horas depois de comer. Ele puxa suas saias e logo vai olhar suas coxas carnudas, ficando muito feliz de vê-las. Isaac fica puto e puxa a Touka querendo dar um fim nele, e gritando ele diz que não perde a chance de ver coxas assim, acentuando que queria meias para deixá-las ainda mais grossas. Isaac então o chama de maldito e em pensamentos ele amaldiçoa sua existência. Do outro lado, Ciruela relata ao rei que os demônios ao redor da capital foram eliminados. Porém, teve algo que o incomodava. Ela explica que durante a caçada encontrou um local onde havia muito sangue e restos de demônios. Porém, não havia ninguém por perto e muito menos rastros de pessoas que tivessem os derrotado. Os desaparecimentos também aumentaram na capital nos últimos dias. E achando que isso poderia ter ligação, o rei se perguntou se cancelar o festival não seria uma boa opção. Ciruela, segura de si, fala que não precisa se preocupar, meu rei, pois terá todos os cavaleiros em patrulha, além de, claro, Sion, o grande herói. Mal sabe eles. O pós-party do Touka tava olhando o quarto que passaria a noite e já tava meio se sentindo um nobre naquele luxo todo. A princesa relata que terá que sair para ver o seu médico no meio da cidade e Touka estranha pela falta de um no castelo. Ela então contou que seu médico acabou se demitindo no castelo, mas ainda pode ir até ele quando precisa por algum tipo de consulta, além de, claro, pular as suas aulas particulares. Isaac escutou isso como uma ofensa e insinuou que dará a ela ainda mais tarefas por sua ousadia toda. Enquanto saem, Touka se sente aliviado e resolve ir até a cidade para se encontrar com Yuna e Henry, então ele pula pela janela. Ele procurou por todos os lugares, desde telhados até lugares movimentados, mas não teve nenhuma pista sobre elas. Sentado embaixo de uma estatueta de demônio, alguns homens chegaram para perguntar se derrotá-lo foi difícil, e Touka afirma que teria sido muito mais fácil, e ele faria brincando se quisesse. Como mentiroso, Touka é ótimo, porém como detetive ele estava se saindo de mal a pior, isso até receber as pistas de Yuna e Henry que foram vistas próximas ali do orfanato. Ele chega no local e é recebido a boladas pelas crianças, depois de dizer que está ali sem tempo para brincar. Touka corre atrás dos pirralhos, porém rapidamente interrompido pela presença de Margaret.
Ele pergunta o que ela tá fazendo lá, e logo em seguida é revelado que Leland é o homem que cuida da saúde citado anteriormente no castelo. Leland se aproveita da situação para tocar as mãos do herói e se apresenta dizendo que é uma honra conhecê-lo. Ele toca no assunto do porquê abriu o orfanato e revela que se inspirou nas atitudes honrosas do herói por salvar os outros. A bola é jogada novamente no Touka, que chama os garotos de demônios, e Leland comenta com a Margaret como um herói amado pelas crianças e não deixando o amor dela de lado, começa a citar como o herói é maravilhoso. Ele nota o seu amor pelo herói e faz um comentário notável, mas ela se esquiva dizendo que isso era apenas admiração pelo seu futuro marido. Todos vão embora enquanto uma criança se aproxima de Leland e revela sua verdadeira face. Segurando fortemente a cabeça do garoto, ele fala que sente muito, mas não irá poder brincar com eles pois tinha trabalho a fazer. Adentrando em sua residência, Leland revelou um cômodo secreto que dá uma espécie de calabouço, e na sua mão nós vemos a máscara do Senhor Esqueleto. Yuna estava presa no calabouço com suas mãos acorrentadas para cima. Leland se mostra um verdadeiro sádico, enquanto pega na sua coxa, olha para dentro do seu corpo, averiguando os ossos de Yuna. Acontece que Leland fez um acordo com os demônios, de que eles poderiam comer toda a carne dos humanos, contanto que deixassem os ossos para ele. Com isso ele poderia alcançar a paz e selar os portões do inferno, e ainda ficar com as coisas que ele mais amava. Yuna se preocupa com Henry e pergunta o que aconteceu com ela, e abrindo sua boca contando seu plano, ele afirmou que queria colocar toda a culpa e confusão na necromancer Henry, já que veio a calhar ela ser uma necromancer e ter os mesmos poderes que ele. Yuna tem certeza que ele é louco e quer fazer algo a respeito, porém ela nunca havia visto um demônio de cabeça vermelha como a do que estava acompanhado Leland. Ela agir por impulso seria complicado, por isso ela decide esperar aí por uma oportunidade melhor. E bom, chegou aí o dia do evento das máscaras na cidade. Touka aguarda a princesa em sua forma de esqueleto e logo ela chega já cumprimentando, pedindo desculpas pela demora. Ela estava muito bonita e um elogio é feito a ela por estar usando meias de que ele gostava tanto. O encontro começa e tudo vai bem, até que eles notam que Isaac não saía da bota deles de jeito nenhum. Isaac continuava seguindo por todo o canto de preocupação, mas acabou usando suas palavras erradas quando foi dizer isso e apontou o herói como possível fonte dos problemas atuais. A princesa não hesitou a dar um tapa na sua cara, não mostrando a misericórdia quando insulta seu futuro marido, nem mesmo quem deveria ser o seu fiel escudeiro. Acontece que Isaac notou que a presença do herói mudou e tem absoluta certeza de que ele não é o mesmo de 3 anos atrás. Sendo assim, ele não consegue perdoar aquele homem na sua frente por possivelmente estar brincando com os sentimentos da sua querida princesa. No seu encontro com a princesa, Touka passa por diversos apuros, inclusive ser amarrado em uma árvore onde a princesa precisará acertar uma maçã imbuída de energia mágica, o que pode causar até sua morte. Por sorte, Margaret tem suas habilidades com arco muito boas e ganha um suplemento de 1 ano de comida. Em sua forma de gordinha, ela pede desculpas por ter ficado com tanta fome no meio do seu encontro e Touka elogia por diversas habilidades, dizendo que ela é incrível do jeito que ela é. Acontece que a Margaret passou por diversos treinamentos, desde artes marciais até espada e arco e flecha. Tudo isso para se tornar uma esposa digna pro herói. Os dois continuam sem encontro, caminhando até um desfiladeiro para ver fogos, e Ciruela está na árvore muito brava, porque Isaac tinha obrigado ela a ficar de vigia. Subindo até o topo, Margaret mostra os verdadeiros sentimentos para com o herói, e está muito feliz que ele voltou para se casar com ela. Seu coração puro admite o que ela está sentindo agora, e não é mais algo vindo de uma princesa, e sim de uma mulher. Touka foi estranho e disse à princesa que ela é ousada, pois levou eles a um lugar onde ninguém pode vê-los. Não era com essa intenção, né? É claro. Porém, ela afirma que se ele desejar, ela não seria contra. Touka quebrou o clima, pensando que ela queria colocar umas meias 7x8 nas coxas. E todo esse clima engraçado foi interrompido pelos fogos, enquanto a princesa explicava que essa comemoração afinal era para ser de amor verdadeiro. Ele elogia os fogos e nota o quão bonitos são, mas a princesa fica quieta, pois ela disse que nunca tinha visto isso ainda, sendo que no passado ela viu os fogos junto do herói. Sua desconfiança levou ela a admitir uma coisa que ela não queria. Margaret joga toda a verdade na cara de Touka e já pergunta quem ele seria realmente. Isaac e Ciruela parecem felizes que o falso herói foi desmascarado. Em choque, a princesa correu para longe do lugar, enquanto Isaac quer sentenciá-lo à morte. Nem mesmo a Ciruela estava tendo alguma pena de Touka e queria executá-lo o quanto antes. Só que o que eles não esperavam era que a princesa já tinha saído em desespero do local e não notaram sua ausência, diferente do nosso protagonista.
A princesa na cidade, enquanto corria, acabou encontrando Lelange, um médico. E a pouca preocupação de Ciruela foi estopim pra dar tudo errado, pois enquanto ela estava confiando a segurança da princesa nos guardas da cidade, um deles chega rapidamente para avisar que eles estão sob ataque. Nosso falso herói rapidamente levanta e vai em busca da princesa, preocupado com sua segurança. Lelange tá com ela em um local muito sombrio. Ele diz a ela que salvará todos do reino e pede para que não se preocupe, logo se revelando como o verdadeiro louco que ele é. Ainda bem que Touka conseguiu chegar a tempo antes de ele pensar em qualquer coisa estranha. Ele pergunta pra ele por que ir até lá tentar salvar a princesa, já que nem o herói verdadeiro ele é. E respondendo Margaret, Touka admitiu ser um traste sim, ele disse que não presta. E admitiu também que sabe que magoou os sentimentos de uma garota pura, mas apesar disso, ele nunca abandonaria uma pessoa boa como ela. A cabeça do nosso esqueleto foi cortada e uma rápida mudança de cena vemos Yuna que ainda tá presa na masmorra. O demônio não parava de conversar com todo humano que estava ajudando ele em seu plano, e quando ele se retirou, Yuna mostrou sua verdadeira força. Do outro lado, Touka estava sendo jogado no paraíso, e o paraíso jogava ele pra longe também. Quando finalmente resolveram ajudar ele e pôr a cabeça de volta no lugar, já o ameaçaram perguntando onde estava Margaret. Touka, confiante, diz pra confiarem nele. Ele vai se tornar o herói que salvará a princesa hoje. Um plano medíocre foi tramado entre eles que ridiculamente deu certo. Eles conseguiram entrar disfarçados com Touka se fingindo de Lelange e agora estão na base do inimigo. O Isaac começa a contar sobre sua história, onde foi rígido demais com a princesa e a treinou tão duramente que ela mesma não conseguia sequer chorar ou agir como alguém fraca. Isso explica do porquê ela tem doença chamada de Sen e impede ela de armazenar a mana em seu corpo, já que nunca consegue liberá-la de maneira natural. Touka não perdoa Isaac e já logo joga toda a sua culpa e raiva em cima dele. Ele continua a ensinar que Isaac é um transferidor de culpas e até Ciruela sente que Isaac está se remoendo tanto no chão que tá até começando a ter dó dele. Só que eles são interrompidos por Yuna, que destruiu a parede dando um soco em um demônio. Enquanto Isaac fica ajoelhado aos pés de Yuna, se dizendo o culpado e chorando, depois desse monte de desculpas e repreensões, eles tiram informações do ajudante humano e encontram Henry amarrado em uma sala com portas de ferro. O problema aqui é que Henry tava com catarro por toda parte. Por isso Touka e Yuna acharam melhor tirar o Joque em pó pra ver que ia tirar ela dali. Lelange, do outro lado, revela seus problemas mentais pra princesa e o seu plano de transformar todos em esqueletos junto a ela. Acontece que ele é de uma família de médicos e uma joia de demônio passada durante gerações fez eles serem reconhecidos como os melhores dos melhores. Sua contínua observação das pessoas levaram ele a acreditar que todos deveriam ser de uma forma mais natural. E essa seria uma forma de esqueleto. Ele na real estava apaixonado pela princesa, pois seus ossos e suas formas eram bem mais fortes e resistentes do que as demais. E ela, como cresceu para ser a mais bonita por fora, estava apta para se casar com ele em um ritual de hoje. Seria o seu casamento. Estranho, né? Sua maluquice estava ficando ainda mais esquisita. Sorte que ele foi interrompido por Touka, que veio ao resgate de Margaret novamente. Interrompendo os planos de Lelange, eles conseguem tirar seu chapéu e Touka se aproveita para testar os poderes novos dele. A pouca mana era uma coisa muito favorável nessas horas, pois Touka conseguia ver somente entre as roupas mais grossas das garotas e teve uma visão dos deuses antes da Yuna interferir no seu jeito safado. Lelange tenta fugir, mas é perseguido pelo grupo e um a um vai se sacrificando para tentar salvar a princesa. Isaac é atingido por Lelange e Touka cria uma parede para que eles possam escapar, porém um rastro de sangue é deixado por eles e isso facilitará a vida pro vilão, que tava doido para encontrar Touka de novo. Touka na real foi bem esperto e fez um rastro de sangue falso para que ele seguisse e andasse em círculos pela ilha. E Margaret e Henry agora ficam intrigados se perguntando quem realmente é Touka e do porquê ele manja tanto de tramonhas e artes sorrateiras. E uma intromissão de Yuna o chama de fazendeiro triste e degenerado, mas ele, se sentindo insultado, conta sua verdadeira história. No passado, meu pai era um ladrão e levou junto a minha mãe para saquear pessoas na guerra e conseguir soluções para ficar rico rapidamente. Minha mãe, em consequência de atitudes tolas do meu pai, faleceu no campo de guerra. A Henry e Margaret ficam emocionadas, e apesar da comoção, elas encerram rapidamente o assunto para discutir como derrotarão Lelange. Isaac tem uma ideia e diz que se eles usarem os fluidos corporais da princesa, poderão recuperar a forma de Touka e aumentar sua mana para que ele possa derrotar o inimigo. E a opção mais válida nesse caso é o choro, por isso Touka pede a ela brevemente. E isso seria fácil se a princesa nunca mais tivesse derramado uma lágrima desde que começou seu treinamento. Mas só que no canto da árvore se culpa por isso, com um olhar muito triste no rosto, e Touka se empolga dizendo que não tem saída e vai ter que ser o suor mesmo. Yuna fica enojada com a atitude de Touka e oferece até seu ranho para ele provar. Então, no calor do momento, eles tomam uma decisão. Yuna terá que
na boca de touca. Eu vou interromper esse vídeo pra gente bater a meta de 10 mil likes aqui nesse vídeo. E é claro, a meta de inscrições de 100 mil até o próximo vídeo. Semana que vem tem mais, vou voltar a postar 2 vídeos por semana. Então acompanha o canal aí pra você se deliciar com os melhores vídeos que vai ter na internet. Link, redes sociais, Discord, contato que eu quiser nos comentários fixados. Vou ficando por aqui. Um abraço do Gojozinho, um pouquinho herói falsificado. E fui!